produzindo. E aí tô aí até hoje. E como que funciona essa aula aí? Porque por que eu tô te perguntando isso? Porque, obviamente, no ensino tradicional não tem isso, né? Não. Tem algumas escolas confessionais, como no caso do IAVEC, né? Que é uma escola cristã. Acho que só vi uma vez ensino religioso quando eu estudava ali no Eli Lopes, ali na Rua São Paulo, na 8ª série. Surgiu lá, tipo uma aula optativa, assim, que era fora do horário. Aí eu fiz algumas vezes lá, mas era bem fraca, assim. Sim. Eu era um professor de história que ele era nem religioso, ele era. Então era aquela visão secularista, né? Então achei bem podre, assim, não quis nem fazer. Eu já tive aula de ensino religioso, mas é 2ª, 3ª série, assim, foi pouco tempo também. Depois. Aqui em São Paulo ou foi lá em no São Paulo? Ah. Eu estava no SESI na época e, assim, era bem raso também. Bem superficial, né? Superficial. Sim. Como que é estruturada a sua aula? Como que funciona? Então, geralmente essas aulas, como vocês disseram, de ensino religioso, eles tratam a religião como fenômeno humano, e aí fenômeno humano ligado à cultura, aquela coisa toda. O que eu trabalho? Primeiro eu trabalho com a etimologia da palavra, né? O ensino religioso fala o quê? De religião. O que é religião? Então, primeiro eu quebro essa questão do senso comum. Religião não é o conjunto de dogmas e doutrinas, é religar o homem a Deus. E aí eu trabalho muito com a quebra do mito de que há diferença entre ciência e religião. Falo, não, cara, religião é religar o homem à sua origem. E o ser humano, desde que ele entende, que ele tem consciência de que ele é o ser humano, ele quer conhecer a sua origem. E aí eu trabalho com essa questão das origens em várias civilizações, né? E aí, obviamente, eu trabalho com a formação das civilizações. Toda organização civilizacional, ela trabalha com o aspecto religioso. E aí eu trabalho com a seguinte pergunta, né? Por que toda civilização tem o seu elemento religioso? Por que o ser humano, ele deseja conhecer a sua origem? Da onde veio a ideia de Deus? Aonde veio a ideia de divindade? E aí, logicamente, né, eu trabalho com tudo isso, sempre linkando a origem sendo o Deus judaico-cristão. Então, eu trabalho mais problematizando isso. Uhum. E é interessante, né, Glaucio, só aproveitando aqui, porque o que aconteceu? Quando eu comecei a dar aula em 2013... eu também recebi alguns livros de ensino religioso para trabalhar, e realmente é isso que vocês falaram, aquela coisa bem sincrética, né? Aquilo que eu falei, a religião como fenômeno religioso, depende da cultura quando está inserido. Eu falei, cara, isso aqui, não quero isso aqui não. Aí eu pedi permissão lá para a coordenação, para a direção, falou, posso trabalhar com o meu material? Eu fazendo o meu material aos poucos? Falou, não pode. E aí hoje, né, graças a Deus, eu escrevi todo o material didático, do 6º ao 9º ano e também do ensino médio, sempre trabalhando com essa questão, com a questão das origens. Assim como a ciência busca a origem, a ciência também ela é religiosa, porque a ciência secular, ciência moderna, ela deifica a natureza. Então, o fato de você colocar a natureza como divino per se, como origem de tudo, ela é um aspecto religioso, então eu trabalho isso, com a característica religiosa do ser humano e o desdobramento disso na vida do ser humano, na sua família e na sociedade de maneira geral. Uhum. Então é mais isso. E sempre linkando, né, com história, Sei. com outras matérias. Uhum. Quem costuma estudar teologia sabe mais ou menos como é, né? Uhum. Com relação, assim, falando especificamente do conteúdo programático, né? Para fins burocráticos, não tem nenhum problema com secretaria, com MEC, não? Não. Você precisa seguir as habilidades e competências do BNCC. Uhum. E esse material didático, toda a matéria ali obedece isso. Uhum. Então tem ali, né, o de ensino religioso. Engraçado, pro Fundamental 2 você não tem competências e habilidades para filosofia, mas você tem para ensino religioso. Só que assim, eles já colocam numa maneira bem de trabalhar a religião, com a diversidade, aquela coisa toda, né? E só aproveitando também, uma coisa que eu trabalho bastante, André, Glaucio, os ouvintes aí, é a diferença entre Estado laico e Estado ateu. Então, isso eu trabalho muito no ensino médio. Então, se fala assim, o Estado é laico. Mas, na verdade, quando se diz Estado laico, não quer dizer Estado laico, eles querem falar Estado ateu. Porque no Estado laico, embora a religião não ocupe o papel do Estado, mas a religião é participante.
A religião ela é ativa, ela é presente. Porque, como diz o Viktor Frankl, entre outros autores, o ser humano ele é religioso por essência e ele vai manifestar isso nas suas ações, na cultura que ele desenvolve. Então tem tudo isso. Só que o que acontece? Quando você vai falar do cristianismo, o Estado é laico. Mas quando você vai ensinar a cultura islâmica e cultura das religiões afro-africanas, aí é diversidade. Então, uma coisa que eu falo, não caia nessa balela, não podemos falar da nossa fé, porque o Estado é laico. E outra coisa, também não existe neutralidade. Então, eu trabalho tudo isso, logicamente, obedecendo ali as diretrizes e bases do BNCC, mas aí a gente tenta dar uma, não burlada, mas a gente dá uma driblada. Ó, tem que falar disso, a gente fala. Mas aí a gente vai empurrando a nossa fé como a fé verdadeira e como isso se manifesta na sociedade. Sim, ainda mais sendo uma escola cristã, né? Tem total liberdade. Sim, exato. É a função, né? Então, a BNCC, ela não te fala o conteúdo, ela te fala o caminho que você tem que seguir. Na verdade, não é nem o caminho, é as habilidades e competências que tem que trabalhar com o aluno. Então, aí o teu conteúdo tem que estar configurado essas habilidades e competências. Entendi. Sim. Que não deixa de ser o caminho, né? Não deixa de ser. Você falou aqui, cumpre tudo, né? Tenta dar uma derivada e tal. Lembrei de outra coisa. Quando eu tava acho que na oitava série, se eu não me engano, no primeiro colegial, lá no livro de história, né? Gostava muito de história e tal. Aí tinha a determinada momento da apostila. Acho que não sei nem se era livro, acho que era apostila nessa época. Tem uma época no estado de São Paulo que era aquelas apostilas coloridas. Sim. Né? Aí tinha um determinado momento lá do material que ia falar sobre a reforma protestante, né? Aí eu tava curioso, né? O que será que vão falar e tal, no material do governo, né? Sim. Falando de religião, ainda falando de reforma protestante. Aí eu cheguei nessa página, né? Pra poder estudar, na época do ano e tal lá. Aí, sim, literalmente, uma página inteira, metade era a reforma protestante, metade contra a reforma. De um livro inteiro, cara. Nossa, não, é brincadeira. Achei uma palhaçada. Na época eu já não entendia quase nada de religião, mas eu falei assim, nossa, tá estranho isso aqui, né? Não, e fala assim, uma coisa tão importante da história do mundo, falar em meia página, né? Meia página reforma contra a reforma. Rapaz. E tanto a reforma quanto a contra-reforma, eles constroem os espantalhos, né? Ah, sim. Os dois processos históricos, é impressionante. Achei interessante como essas coisas vão ficando na nossa cabeça, né? E a gente leva pela vida adulta até a gente entender qual era a intenção daquilo, né? Por exemplo, eu tinha um ensino religioso, mas era realmente totalmente superficial. E a ideia era o quê? Era você estudar as religiões do mundo. Sim. Saber como as religiões surgiram sim. e tal. E como o Glaucio comentou, sobre cristianismo era pouca coisa. Né? E quando, depois de... ano passado, né? Pouco antes, que eu fui querer entender mais sobre religião, né? Eu sentia que eu tinha que entender mais sobre Cristo, mas veio na minha mente, não, eu preciso entender como que a religião surgiu. Sim. Como que as religiões surgiram. Exato. Né? Aí foi quando eu procurei o Glaucio e, na verdade, ele me deu um ensino religioso, né? Exato. Então, assim, é engraçado que eu não tinha essa intenção, mas o meu subconsciente me levou a tomar essa atitude, né? Pela formação. Pela formação, exatamente. A boa teologia, André, ela vai te levar à ciência da religião. Ela vai te levar à origem das religiões. Porque é uma coisa que eu trabalho, né? Assim, quando surgiu as religiões? Quando o ser humano pecou, ele se distanciou de Deus. Obviamente que ali, né, os filhos de Adão ainda tinham essa noção, Noé ainda tinha essa noção, mas à medida que a gente vai ler no desenrolar da Bíblia, as religiões, elas surgem exatamente na tentativa do homem suprir essa necessidade religiosa. Então o ser humano pecou, ele perdeu totalmente a referência de Deus. Tanto é que quando vocês estudam as primeiras civilizações da história da humanidade, todas elas deificavam os seres da natureza, os entes da natureza, o sol, a lua. Por quê? Porque o homem perdeu a referência de Deus, mas ele tem dentro dele o caráter transcendental, ou seja, ele sabe que ele veio de alguém transcendente, mas ele perdeu essa noção de Deus. Então ele vai colocar outra coisa no lugar de Deus. Então, se você é um historiador, um cientista da religião honesto, você, nos seus estudos, vai cair na origem das religiões, que é quando o homem se apartou de Deus. Né? Se você lê aí grandes cientistas da religião, né? Otto Rudolf, Mircea Eliade, todos eles vão nessa vertente. Embora eles não digam isso, mas eles sempre vão trabalhar, eles vão partir do princípio de que o ser humano ele é religioso por essência, por isso que ele vai manifestar isso de maneira social, as religiões nas diferentes sociedades.
Só que aí a gente tem que se perguntar, por que que o ser humano tem a natureza religiosa? O que que levou o ser humano a criar as religiões? Que é uma coisa que o Pondé diz, né? Olha a incoerência da coisa, né? Ele diz assim, ó, a vida não tem sentido. Ele fala, a vida não tem sentido. Ele é um cético, né? Um ceticista. Então, é normal. A vida não tem sentido. Mas a religião é a tentativa do homem encontrar sentido nas coisas. Mas peraí, você acabou de falar que a vida não tem sentido. A religião é para um homem encontrar sentido? Então tem mais coisa aí. Realmente, ele acerta quando ele fala que a religião existe para que um homem encontre sentido. A questão é, por que que o ser humano tem necessidade de encontrar sentido para as coisas? A gente vai para Gênesis 1:28. Deus abençoou o homem e lhes disse. Então, aquela coisa, quando Deus ele cria o homem, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E aí existe uma coisa que eu trabalho muito com os alunos, os 2 momentos da criação. Quando o homem recebe o fôlego de vida de Deus, ele se torna consciente da sua existência. Mas uma coisa é você ser consciente da sua existência. Outra coisa é você ser consciente do porquê você existe. E aí que está a questão. E aí a Bíblia diz, né? Deus os abençoou, que o ministério do fôlego de vida ali, e o homem se tornou ser vivente, e lhes disse, ou seja, você existe, mas você existe com um propósito. Então, a perca de sentido que leva o homem a buscar uma religião é justamente quando o homem se aparta de Deus. Então, qualquer teólogo bom, ele vai ter que trabalhar com a origem das religiões, com a natureza religiosa, a manifestação dessa natureza religiosa nas sociedades humanas, ou seja, filosofia, história, ciência da religião e teologia caminham juntas, não tem como separar, não tem jeito. Interessante.